Olá, meu nome é Núbia e vou falar um pouco sobre o desenvolvimento sustentável na empresa. Sustentabilidade na empresa é um tema importante que vem sendo debatido fortemente dentro das organizações. Apesar disso, muitas vezes essa discussão é levantada apenas porque o assunto está em evidência. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não percebe o real papel do desenvolvimento sustentável de um negócio. Criar uma empresa sustentável envolve transformar toda a cadeia de produção. Esse processo tem particularidades como o fornecimento de matérias ao design do produto, as operações, as vendas, o marketing e até o gerenciamento do fim da vida útil do produto. Agora eu vou falar um pouco sobre o que fazer para ajudar o desenvolvimento sustentável. 1. Abolir o uso do plástico. Nos últimos anos, a preocupação com o descarte de materiais plásticos ganhou visibilidade nas redes sociais. Pessoas ao redor do mundo começaram a evitar canudos, copos, sacolas e garrafas plásticas. Em vez deles, passaram a optar por substitutos reutilizáveis. Na empresa, o primeiro passo pode ser eliminar copos plásticos e outros materiais descartáveis. Investir em copos, canecas, talheres, pratos e garrafas de vidro, alumínio e porcelana, por exemplo. Além de contribuir com o meio ambiente, também pode ajudar no branding. 2. Separar materiais recicláveis. Reciclar ainda é uma parte importante da sustentabilidade na empresa. Afinal, o lixo que produzimos vai parar nos aterros e acaba poluindo o solo e as águas. Ao comprar produtos embalados com materiais reciclados e depois optar por reciclar, reutilizar ou compostar o máximo de lixo possível, os cidadãos podem adotar uma abordagem proativa para reduzir o desperdício. 3. Colaborar com iniciativas sociais. Saber como sua empresa atua na sociedade e pode gerar um retorno cultural e econômico é essencial. Essa área leva em consideração a maneira como uma empresa afeta não apenas funcionários, mas fornecedores, clientes e a comunidade local, o que inclui os impactos positivos e negativos. 4. Unir forças com outras empresas. Aproveitar as atividades e o conhecimento de organizações parecidas com a sua também é uma atitude sustentável. Parcerias que envolvem o melhor aproveitamento de recursos e o desenvolvimento econômico de determinadas áreas são benéficas tanto para os negócios envolvidos quanto para a comunidade local e até para a economia do país. Economize papel, água e energia. Fazer campanhas de economia de papel, água e energia no ambiente de trabalho é fundamental para que seus colaboradores adotem esta prática no dia a dia e lhe ajudem a adotar práticas sustentáveis na empresa. Lembre, os de sempre pensarem duas vezes antes de fazerem uma impressão, de fecharem a torneira quando não estiverem usando a água e de desligarem as luzes e os equipamentos todos os dias ao final do expediente. Utilize equipamentos econômicos. Ar-condicionado, geladeira, impressora, computadores, entre outros equipamentos, podem ajudá-lo a economizar energia e suprimentos e também a tornar a sua empresa ainda mais sustentável. Neste sentido, opte por aparelhos mais novos e que estejam dentro dos padrões de classificação de consumo sustentável de energia. Incentive o uso de transportes alternativos. Nem sempre é vantajoso sair de casa e ir trabalhar utilizando o carro próprio, principalmente em grandes metrópoles como São Paulo, por exemplo, onde o trânsito é um dos maiores causadores de estresse e poluição que existem em nosso país. Por isso, incentive os colaboradores a utilizarem o transporte coletivo ou irem trabalhar de bicicleta, caso seja possível. Investir em treinamentos sobre sustentabilidade. Promover treinamentos sobre sustentabilidade para todas as equipes de trabalho, mostrando a elas a importância de adotar práticas sustentáveis, não só no ambiente empresarial, mas também em casa e nas ruas das cidades onde cada um reside.
Criar projetos de preservação do meio ambiente. Crie dentro da empresa, com a ajuda de seus colaboradores, projetos de preservação do meio ambiente. Esta é uma maneira eficiente de ser ainda mais sustentável e de agregar valor diante de seus clientes e stakeholders. Respeitar as leis ambientais. Muitos países hoje em dia têm leis ambientais que precisam ser cumpridas, não só por empresas, mas também pela sociedade como um todo. Nesse sentido, é primordial que conheçam a fundo a lei, como ela funciona, bem como quais são suas obrigações enquanto empresário e empreendedor, para não ferir qualquer uma de suas normas. Utilizar fontes de energia renováveis nos processos de produção da sua empresa. Verifique a possibilidade de utilizar fontes de energia renovável, como energia solar, por exemplo, que já é uma realidade em muitas organizações ao redor do mundo. E sua instalação deixou de ter um alto custo para a empresa que adota esta medida. Ferramentas de mensuração. Existem algumas ferramentas que servem para reconhecimento e abrangência global, que auxiliam na mensuração de dados, resultados de ações e práticas sustentáveis em empresas. Essas ferramentas emitem relatórios mensuráveis, integrados e diferenciados. Assim será possível averiguar os resultados da adoção de atitudes sustentáveis. São diversos os efeitos e benefícios que o investimento em políticas sustentáveis traz para um negócio. Olá, meu nome é Letícia Ellen e eu irei falar sobre alguns pontos importantes e necessários para a preservação do meio ambiente. Todos nós sabemos que o planeta Terra não está bem. Estamos observando de perto as mudanças climáticas e, infelizmente, estamos sofrendo diretamente com todo o impacto negativo que o homem causa ao planeta. Fato é que não podemos só observar todas as mudanças, devemos buscar melhorias. Você deve estar pensando, como eu, uma única pessoa, posso salvar o planeta? Realmente, não é uma tarefa fácil. Entretanto, pequenos gestos ajudam a preservar o meio ambiente e fazer desse planeta um lugar melhor para as futuras gerações. O primeiro ponto a ser apresentado é a preservação das árvores. Não realizar podas ilegais e nunca desmatar uma área. É importante também não colocar fogo em propriedades, pois isso pode atingir matas preservadas. Em segundo lugar, devemos cuidar bem dos cursos de água. Nunca coloque lixo em rios, lagos e outros ambientes aquáticos. E, principalmente, preservar a mata em volta desses locais. Essa mata protege contra a erosão e assoreamento. Em terceiro lugar, não devemos pescar em época de reprodução, ou seja, na época da piracema. Devemos obedecer às regras que indicam a quantidade de pescado permitida. Também é importante não realizar a caça ilegal. Em quarto lugar, nunca devemos comprar animais silvestres sem registro. Ao comprar animais ilegais, nós estamos contribuindo para o tráfico de animais, um problema mundial que afeta a biodiversidade de uma região, podendo até mesmo levar espécies à extinção. Cuide bem do seu lixo. Nunca jogue lixo no chão ou na rua, importando-se sempre com o destino adequado dele. Separar o lixo reciclável é importante para diminuir a quantidade de lixo nas grandes cidades. Reutilize, reaproveite e recicle tudo o que for possível. Caixas de plásticos, por exemplo, podem ser utilizados para acondicionar alguns objetos. Roupas que você não utiliza mais podem ser doadas. Alguns produtos podem virar itens de decoração. O importante é sempre ter em mente que quanto mais diminuímos a nossa produção de lixo, mais preservamos o meio ambiente. Reduza o consumo de água. Para isso, basta criar maneiras de aproveitar melhor a água, como reutilizar a água da máquina de lavar, armazenar a água da chuva, não lavar calçadas com água e diminuir o tempo de banho. No oitavo ponto, reduza o consumo de energia elétrica. Evite o consumo exagerado, lembrando-se sempre de deixar aparelhos desligados quando não estiverem sendo utilizados, e apagar as luzes que estão iluminando os ambientes desnecessários. Em nono lugar, evite andar apenas de carro. Os carros poluem o meio ambiente, por isso, sempre que possível, opte por deixar o carro em casa.
Você sempre pode optar por utilizar o transporte público de sua região, criar sistemas de caronas, andar de bicicleta ou andar a pé, dependendo da distância a ser percorrida. Outra dica super importante, ainda mais com a sociedade capitalista em que vivemos, é que devemos comprar apenas o necessário. A dica aqui é sempre se perguntar antes de uma compra: eu realmente preciso? A produção exagerada de produtos ocasiona a exploração de nossos recursos de maneira descontrolada. Assim sendo, só consuma o necessário e só adquira produtos realmente importantes. Com isso, poderemos garantir um meio ambiente bem melhor e bem mais saudável.